Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar o nosso entendimento nessa noite para o tema, que é um tema que trabalha muito na nossa consciência, né? E a doutrina espírita nos esclarece como enxergar essa colocação de Jesus, esse ensinamento de Jesus. Então vamos iniciar comumente com a prece, rogando a inspiração do Mestre e desça sobre nós o entendimento necessário para que possamos levar esse ensinamento para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, exercitando assim aquilo que Jesus tem nos ensinado há mais de 2000 anos e que nós ainda, espíritos tardios na aplicação, nos vemos às voltas com situações essas que às vezes comprometem a nossa convivência com aqueles que foram chamados a fazer experiências junto a nós aqui no planeta Terra. Mestre amado, amigos espirituais, mentores do Harmonia e Fé aqui na cidade de Perdões, possamos manter a nossa harmonia e elevar a nossa fé a um padrão que nos fortaleça para que possamos e tenhamos energias morais suficientes para superar toda e qualquer adversidade que venhamos a encontrar nesse mundo de provas e expiações. Mestre amado, seus propósitos, abençoa-nos, Senhor, nessa noite e concede-nos a tua movedora paz. E nos envolva, Senhor, no seu imenso amor. Que assim seja. Então, como eu disse, né, esse tema ele é muito pertinente porque ele vai à nossa consciência. E a doutrina espírita vem nos mostrar, né, um entendimento melhor dessa colocação de Jesus. Não julgueis para não ser julgados. Mas seria isso uma coisa absoluta? Uma situação ali no frio da palavra? Isso é que nós vamos analisar, né? Vamos ver o significado de julgar e julgamento. Como interpretar essa colocação de Jesus, né? Coisa que seria algo absoluto? Julgar, formar opinião, conceitos sobre coisas, sobre pessoas. Isso a gente faz todo dia, quase toda hora. Na hora a gente estabelece um conceito, tem uma opinião sobre uma situação, sobre personalidades, sobre pessoas que convivem conosco. Isso é o julgamento que a gente faz, é um juízo de valor que a gente emite, né? É um julgar. E o julgamento em si é o ato e efeito de julgar. Opinião, juízo, apreciação. Todos nós temos critérios de julgamento, critérios de avaliação, de personalidades, de situações. Isso às vezes varia de pessoas, de grupos, de conceitos recebidos da educação. Então são valores que estão presentes no espírito e também resultado da educação dada. A gente forma opinião com base na opinião de outros, talvez. Nós temos conceitos que recebemos da educação, mas temos coisas que a gente já traz trabalhadas no nosso ser espiritual e que, mesmo sob a influência de outros conceitos e de personalidades que às vezes admiramos, a gente mantém o nosso conceito, que é uma conquista individual, né, que você estabeleceu e que outras pessoas não vão influenciar a sua capacidade de ver e estabelecer julgamento de situações ou pessoas. Então nós vemos às vezes como pessoas, hoje em dia é muito comum, né, os youtubers, influenciarem as massas, tantos milhões de seguidores, quantos mil seguidores, e aquilo que a pessoa fala nem sempre é digno de credibilidade, mas a gente dá porque a gente admira a pessoa, que em algum momento ela falou alguma coisa que a gente concordou. Então a
estabelece aquilo ou aquela pessoa um representante, um porta-voz nosso, condiz muito com a realidade, porque dentro de coisas que ele apresenta, pode estar apresentando coisas que não condizem com a verdade, mas foi daquela fonte. Não existe fonte mais pura que o Evangelho de Jesus, gente, né? E todos aqueles que procuram seguir os seus passos. Então esses é que a gente tem que mirar no exemplo e nos ensinamentos e nos guiar por eles, porque existem os influenciadores, está muito comum, e às vezes a gente embarca na conversa desse pessoal, que entre verdades também dissemeiam mentiras. E às vezes, porque eles falaram meias verdades, a gente dá aquela credibilidade que às vezes não merece. Credibilidade a gente deve estar muito no Evangelho de Jesus, e até mesmo ter critérios para avaliar, ainda que uma pessoa tenha destaque, tenha uma vida digna, mas ela não é dona da verdade. Jesus é o dono da verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, a base para nós sempre é o Mestre, e aqueles que procuram seguir os seus passos e disseminar os seus ensinamentos. Tudo que foge a isso está contra a lei de Deus. Colocar meias verdades ou mentiras e meias verdades é uma contaminação. Então nós temos que estar muito atentos aos nossos julgamentos com base na opinião de terceiros, na opinião de pessoas que em algum momento a gente admirou porque ele falou alguma coisa que veio de encontro a nós, mas naquele momento, nem por isso ele vai ser o padrão da verdade, da informação correta. Então nós vivemos numa época muito complicada, em que temos que estar muito atentos a repassar informações que às vezes a gente nem sabe qual fonte que é, se aquilo é real, e a gente pode destruir uma vida de uma pessoa. Existem na rede, né, os mais jovens, tá? Os odiadores. Meu Deus, odiadores, o nome já fala. Isso não é para dar credibilidade para uma pessoa dessa, não. Odiador. Misericórdia. Como dizia minha tia, misericórdia divina. Então, gente, quando Jesus fez essa citação, atire a primeira pedra daquele que estiver isento de pecado, né? O que ele estabelece? Ele estabelece que a indulgência é um dever que temos que ter de um para com outros. Porque quem em sã consciência não erra? Todos nós erramos. Então, a indulgência é essa capacidade de estar, dessa predisposição para perdoar, porque com base em nós mesmos. Eu também erro. Então, por que eu vou ter severidade para com os outros? Né? A gente desaprova na pessoa aquilo que a gente faz. A gente faz às vezes coisas até piores. Então é uma consulta de consciência mesmo, nessa questão de julgar. Por isso que quando ele disse àqueles que trouxeram a mulher que foi apanhada em adultério ali, todos carregados de preconceitos e a lei antiga, eles falaram: eu não vim destruir a lei, vim mostrar a verdadeira lei, dar cumprimento à lei de Deus. Aquela lei era a lei civil, a lei de Moisés. Para não virar bagunça, eu vou estabelecer isso aqui, olha, vai morrer a pedrada. Mas engraçado, né? Só a mulher. O Emmanuel questiona, mas em que deu a adulta? Ela cometeu adultério sozinha. Sociedade machista, desculpe a sinceridade, mas a Bíblia judaica ela é muito machista. Aliás, a gente vê, né? Mas na atualidade. Então, Moisés estabeleceu uma lei civil. Não é lei de Deus, não. Desde quando Deus faz distinção de homem e mulher? A doutrina espírita vem nos apresenta, né, o conceito dos espíritos superiores, e para Deus, homem e mulher são iguais. E de fato, dentro da reencarnação, hoje eu estou homem, amanhã eu posso necessitar de uma experiência como mulher. Ah, mas e o pessoal que não, os trans, e por aí vai? São condições do espírito. O espírito que teve a vivência muito tempo num campo, ele pode trazer muito forte em si ainda que seu corpo contrarie, a sua mente, o seu psiquismo é feminino ou masculino.
Então ele não se ajusta em relação ao corpo, mas é uma necessidade que ele tem que passar por essa prova. Então, como é que vamos estabelecer julgamentos de gênero? Nós que somos espíritos, que temos essa informação da reencarnação, o espírito não tem sexo. É de acordo com a necessidade, ele reencarna numa polaridade ou outra. Está aqui, está no psiquismo, está no emocional do ser. Então como é que vamos estabelecer padrões? Estabelecer como sendo doença? Nem pode até, dentro da própria lei civil, você não pode estabelecer que uma pessoa transexual, e nessas variados nomes, tem tanto nome agora que a gente nem sabe, né? Uns 4, 5 nomes diferentes aí. Você vai estabelecer, mas você vai julgar. Nós somos reencarnacionistas, né? Porque não só os espíritos são reencarnacionistas, os budistas são reencarnacionistas, os egípcios eram reencarnacionistas. Por isso, quando Nicodemos chegou e perguntou para Jesus, né, o que ele tinha que fazer para adquirir a vida eterna, e Jesus falou para ele: olha, é necessário nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? E Jesus falou: olha, aquele que nasce da carne é da carne, aquele que nasce do espírito é espírito. O espírito sopra onde quer. E Jesus falou para ele: ué, és mestre de Israel e ignora essas coisas? Gente, esse conceito, a reencarnação entre os egípcios, do qual os judeus foram escravizados por muitos anos, e Moisés foi lá fazer todo aquele processo que é narrado na Bíblia, que passa até nas novelas aí da Record, né? Reencarnação era coisa normal de se dizer, de falar, era do conhecimento popular até. A reencarnação, não tem reencarnação, o espírito gosta. Eles não tinham noção como é que era. Aí a gente vê no Nicodemos um posicionamento, né, que eu enxergo, e já vi algumas interpretações, alguns interpretadores também do Evangelho, tem nessa linha de raciocínio. Como pode eu ser velho, voltar para o ventre da minha mãe e tornar nascer? Podendo ser uma pergunta extremamente científica. Mas como é que Jesus ia falar para ele: olha, como é que é? Aí ele falou, né, o espírito nasce da água e tal. É que ele ia falar de concepção naquela época, esse entendimento todo, que ainda é biológico, é da Terra aqui, gente, da biologia, a concepção, né, o desenvolvimento do feto e tudo. Por trás disso, sim, é o espírito reencarnante e tal, promovendo todo esse processo biológico. Não tinha como. Então, mas ele falou lá, e o João registrou no capítulo 14, que ele nos enviaria o Consolador, que nos ensinaria tudo, nos faria lembrar daquelas coisas que ele havia dito. Como assim nos fará lembrar? Não, porque a gente estava lá, muitos de nós estávamos lá. Muitos em humanidade viveram também aquela época. Então, nos fazer lembrar. Mas como é que você vai lembrar de uma coisa que você nunca viu? É possível? Impossível. É que eu vou fazer a Débora lembrar de uma coisa que ela nem viveu? Ela só vai lembrar daquilo que está registrado na memória dela, em algum momento na vida dela. Não tem como você lembrar de uma coisa que você não passou, não viveu, não viu, não aprendeu. Quando eu vos fará lembrar, e vos fará lembrar o Consolador, que é a doutrina espírita hoje, nos faz lembrar dos seus ensinamentos com uma visão mais aprimorada. Também 2000 anos não é possível, se a gente vai entender um pouquinho mais do Evangelho, né? E atrasos nós temos espiritual, mas é assim mesmo, a caminhada nossa como espíritos, ela é longa, é uma longa jornada. Então, o estágio que nós nos encontramos hoje, de já ter quebrado o preconceito, nós temos na Casa Espírita, às vezes 2 séculos atrás aí, a gente estava pondo na fogueira. Aliás, a doutrina nem tem 2 séculos, né? 160 e poucos anos. Então, há tempos atrás a gente perseguia, né? Éramos protestantes, católicos, eram hugonotes, né? No livro da Irlanda lá, que tem o massacre de Bartolomeu, onde os católicos exterminam milhares de protestantes. É um romance que narra um fato da história. Mas voltando a essa questão da reencarnação, então Nicodemos faz uma pergunta de cunho científico. Como é que é esse processo? Nicodemos, não dá para te falar agora não. Sei que
o espírito renasce e Jesus deixou assim para ele pensar. Com certeza ele foi rever as questões da reencarnação, que era um ensinamento comum e fazia parte da cultura dos egípcios, da qual os judeus tiveram contato. Então, mais tarde, com certeza, veio a procurar mais informações. E hoje a certeza que ele tem do processo, como funciona, está narrado aí nas obras do Espírito. Missionários da Luz mostra um processo reencarnatório, né, Luiz? Mostra um processo reencarnatório ali do Segismundo. Desde os primeiros contatos com os futuros pais até a concepção. É interessante notar. Então Jesus faz um convite a nós, ao dever que devemos ter da indulgência. Mas há motivos para censurar? Sim. Certo. Então, há motivos sim para a gente estabelecer julgamento, censurar. Mas tem dois. Se for para reprimir o mal, desacreditar uma pessoa, o que move uma pessoa a censurar alguém? Se for para reprimir o mal, resultará no bem. Porque você vai reprimir a pessoa de continuar fazendo mal a si próprio ou a terceiros. E às vezes a si próprio a gente não tem muito o que fazer, aconselha, toma certas ações, né? Às vezes família, quando a pessoa, o familiar está envolvido em droga, o que ela faz? Ela corta os recursos ali para ver se diminui aquela interna, se for o caso, ou seja, é para reprimir o mal. Está censurando com o móvel de reprimir o mal. Agora, se for para desacreditar uma pessoa, desabonar ela, aí não podemos agir dessa forma, porque é maledicência e maldade. Então tem dois móveis para se fazer uma censura: para reprimir o mal ou desacreditar uma pessoa. Quando é para reprimir o mal, ele é louvável, né? E é até um dever nosso, reprimir o mal, evitar a propagação do mal. Mas se for nível de maledicência, desacreditar uma pessoa, aí sim a gente vai mais ao pé da letra. Não julgueis para não ser julgados. Com o critério que a gente estabelecer, o outro vai ser usado também em relação a nós, em relação aos nossos defeitos, às nossas deficiências espirituais. Então a gente tem que ver, quando a gente for censurar alguém ou criticar alguém, qual que é a minha intenção? Assim, mais de boas intenções, o inferno está cheio. Balela, conversa. Tem um monte de dito popular aí que a gente tem que reescrever tudo. Porque é a maior mentira isso aí. Porque, segundo consta no livro dos Espíritos, Deus vê a intenção. Às vezes a pessoa age por ignorância, mas bem intencionada. Nós agimos assim às vezes, né? A pessoa interpreta errado e você está com toda a boa intenção ali, falando alguma coisa ou tentando reprimir um mal ali, e ela interpreta errado. Mas Deus está vendo a sua intenção. Às vezes a pessoa te magoa, ela se sente magoada porque ela não entendeu ou não percebeu a sua intenção. A forma que ela falou às vezes não foi a mais adequada, mas a intenção, no fundo, é o que Deus enxerga. Não sabe bem aplicar o conselho, a recomendação, mas no fundo a pessoa está visando o bem do outro. Então, quando é para reprimir o mal, é importante até que se faça um dever moral. Mas quem tem essa autoridade moral para censurar alguém? Ixi, agora apertou. Quem tem essa autoridade moral e quem não tem? Diz que cumpre a lei. Cumpre a lei pode censurar, sim. Porque ele não faz. Ele tem o procedimento correto. É a lei de uma maneira geral, gente. Porque assim, existem as leis humanas e as leis de Deus. Se a gente não consegue cumprir nem as leis humanas, que são imperfeitas, a gente vai ter mais dificuldade também para cumprir a lei divina. Mas isso é um estado normal, comum de todos nós.
gente também às vezes não dá conta de cumprir a própria lei, né? As leis existentes, as leis civis, né? E aqueles que violam a lei não têm autoridade nenhuma, autoridade moral para censurar. É aquela situação, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso aí no período de desenvolvimento da criança até a sua fase de juventude, isso é muito presente. Às vezes os pais falam para os filhos o que não devem fazer, mas em contrapartida eles fazem coisas que são reprimíveis também. E vai indo, chega um período de desenvolvimento do entendimento da criança que ela não vai dar mais credibilidade ao que os pais estabelecem, não. Porque eles dão um exemplo. Só se o espírito for muito maduro para essa questão não influenciá-lo na sua vivência mais à frente, no seu desenvolvimento intelecto-moral. Mas ocorre muito disso. É muito presente na vida. Os pais falam uma coisa e fazem outra. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Então você perde a credibilidade, a autoridade moral. Então isso é muito pertinente para a nossa vida, né? Não só com questão dos filhos, mas das pessoas que nós convivemos de uma maneira geral. Quem tem legítima autoridade é aqueles que cumprem a lei, e aqueles que privam-se do direito de repressão é aqueles que não dão. A única autoridade legítima diante de Deus, né, é a autoridade que se apoia no exemplo do bem que a pessoa dá. Está lá no Evangelho, no capítulo 10, no item 13. A indulgência, como Jesus disse, né, como Jesus ensinou, né, ela é uma regra geral. Sede severos para convosco e indulgente para com os outros. Essa questão de sermos severos conosco também, até isso nem pode ser levado ao pé da letra também não. Porque a autocobrança também é prejudicial. Isso é necessário o autoconhecimento. Você se conhecer. Saber, tem coisas que ainda não consegui vencer, não consegui. É igual às vezes uma dieta, né? Não, isso não dá para cortar ainda não. Vai ser com o tempo, eu vou diminuir até você conseguir. Ou seja, não podemos ser severos demais conosco. André Luiz nos fala na agenda cristã que é diante do nosso anseio de espiritualidade superior. O espírito é assim, o espírito empolga muito, né? Lê aqui, lê ali, o tempo, que legal e tal. Nossa, é espírito superior, vou ser um espírito superior. Vai, tá, isso está no projeto, mas não é para agora não. Isso não é para hoje ainda. Você vai gradativamente conseguir alcançar essa espiritualidade superior, porque diante do nosso desejo de espiritualidade superior, existem milênios de animalidade. Como assim milênios de animalidade? É o nosso processo evolutivo, gente. Realmente nós, na condição de humanos que chegamos aqui, viemos um processo evolutivo. Nosso espírito veio passando pelos reinos inferiores da natureza. Darwin está ali uns 90%, inclusive é de 56, parece, a teoria do Darwin, do Lemar, parece lá. É de 56, o Livro dos Espíritos de 57, 1857. Ele vem confirmar ali, fala não, é um processo de evolução, né? Vós também já fois uns ignorantes, né? Falando do sentido mais primitivo. Nós, seres humanos hoje, né, passamos por um processo biológico de evolução, da qual é o espírito que está vivenciando essas experiências em corpos diferentes na natureza ao longo dos bilhões de anos. São bilhões de anos, como diz André Luiz na Evolução em 2 Mundos. Milhares de milhões e milhões de anos perpassam um período desde quando começou a vida biológica lá na água até nós chegarmos ali nos sapiens sapiens, né? Nós passamos lá. Então nós já fomos macaco? Nunca fomos, não. Quem falou? Nós passamos biologicamente por um corpo e experiências biológicas para chegar a esse domínio que o ser humano tem, né? O homem não está no topo da cadeia da evolução animal. Exatamente. Então,
Nós passamos por lá, nós nunca fomos. Eu fui maconha, nunca foi. Nós passamos por esses corpos para aprendizado. O domínio que a gente tem das habilidades que a gente vê nos reinos da natureza é porque nós vivenciamos aquela experiência também e foram gravando em nosso psiquismo, e a gente hoje tem esse domínio sobre o reino mineral, vegetal e animal. O ser humano domina. Pena que também é o que mais destrói, né? O Emmanuel fala, para a mensagem que eu falo, que está tudo perfeito na natureza e tal. O que está destoando mesmo é o ser humano. O ser humano destoa porque ele destrói, ele, né, acaba com sua própria casa. Aí depois a gente vê efeitos gravíssimos aí da reação da natureza devido a tanta interferência nossa como seres humanos na natureza, que a gente estabeleceu uma desarmonia, né? A gente mexeu na harmonia da natureza. E hoje, por exemplo, hoje é 23, né? Hoje são 23 de maio. Gente, 23 de maio, uma hora dessa, nós tava com blusa aí, tava até de capuz, que eu sou muito friento, né? A gente lembra que tava tendo lá um rodeio em Lavras lá, era período que o pessoal bota tudo, jaquetão de couro e tal, o pessoal mesmo aí, a gente viu recentemente, semana passada, pessoal de camiseta, pessoal de todo mundo à vontade. Olha, gente, à vontade. Eu trouxe até a blusa aqui, porque é 23 de maio, gente, é para estar fazendo um frião danado, né? Eu ia muito para Espanha, nesse período, Espanha de café, né? O país da Espanha. Para Espanha de café era um frião, enquanto o sol não saía, a gente não conseguia pegar café, a mão estava dura, o café cheio de orvalho e tal. Tanta interferência do homem que as estações agora não estão muito definidas, não, né? As estações não estão bem definidas. Diferença do ser humano, né? Na natureza. Então a regra, a indulgência é uma regra para a gente ter indulgência para com as imperfeições alheias, porque também nós somos imperfeitos. Mas fulano tem isso, tem aquilo lá. Pergunta para o fulano o que você tem também. Você já parou para perguntar? E o que você acha? O que é? Você é chato pra caramba também. Você não só uma mala danada, meu Deus. Eu tô doido para acabar essa expiação. Jesus me tira do mundo. Mas não adianta, tem que esperar. Tem que cumprir. É o aprendizado, é aprendizado. Esse bom José que falou lá do Petré, o bispo de Niver, lá na França. Sede indulgentes, meus amigos, por quanto a indulgência atrai, acalma e ergue. Ao passo que o rigor desanima, afasta e ri. As pessoas radicais, ninguém consegue ficar muito perto, por muito tempo perto de uma pessoa radical como tudo. A opinião dela é do extremo. Assim, aquilo é cansativo demais. Então, no caso, a pessoa indulgente, não. A pessoa indulgente, a gente consegue conviver de uma maneira harmoniosa e tal, porque ela não tem radicalismo nas suas opiniões, nas suas posições. Ela respeita no outro também, ponto de vista, opinião, sem atritar, sem criar desarmonia. A pessoa de boa convivência. Ao passo que a pessoa radical, não é fácil conviver com uma pessoa radical. Mas aí a pergunta, é permitido repreender nos outros as imperfeições e divulgar o mal de outra pessoa? Assim, a gente percebe ali o defeito do outro ali, conversa com um e fala, e vai e conversa com o outro. E aí a resposta dos Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. Kardec pergunta: ninguém sendo perfeito, será que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Nós vimos até um pouco anteriormente, e se for para reprimir o mal, é muito válido. Não é essa a conclusão que a gente tira. Se eu sou imperfeito também, eu nem posso falar ou chamar a atenção de alguém. Não. Cada um de nós tem que trabalhar para o seu próprio progresso, né? Daquelas pessoas que a gente convive, filhos e companheiros, de maneira geral, de jornada. Todos nós podemos. Devemos fazer isso com moderação. Então a forma com que você fala ou chama atenção é que faz a diferença, né?
A gente tinha um chefe na empresa que eu trabalhava lá em Lavras, lá, que a gente via, às vezes ele estava conversando com um dos funcionários na nossa área de trabalho lá, e a gente só ia olhar assim, tá dando uma dúvida. Mas você vê ele conversar de boa assim, depois a pessoa saía e chegava assim satisfeita. Eu pisei na bola mesmo, mas o jeito que ele conversava, ele chegava brincando, a pessoa era atleticana, aí o Galo, e tal, aí o Cruzeiro e tal. Aí ele ia conversando, ganhava a pessoa ali, depois ele entrava no assunto. Aconteceu ontem e tal, aquela peça que você fez lá e tal. Bateu lá na auditoria, na hora que bateu lá na inspeção lá, rapaz. Trabalho é complicado, né? Aí você perde aquele tempo que você tinha feito, vai ter que refazer, tem prejuízo, tem peça jogada fora. Isso aí repercute lá na estatística, e tal. E assim, começava assim com a pessoa, que a pessoa saia devendo. Ao contrário, o outro era mais rigoroso. E a forma dele falar, ninguém gostava. Aquele tipo de personalidade irritante. Não estava errado. Chamar atenção, tem que corrigir a função dele. Mas a gente via a diferença. Era muito bem quisto um e o outro, né, sem comentários. Então, às vezes a gente vai fazer um comentário, uma crítica, mas qualquer e ter aquela aceitação. Não deve ser. Porém, e não ter a ingenuidade também, né, de ver tudo só o lado bom. Você tem que ver o lado negativo para combater esse lado negativo. Sejam as pessoas que convivem com você, seja nós mesmos, né? Porque isso, se a gente só... Não vou julgar ninguém, não devemos julgar porque eu sou imperfeito. Onde que o mundo estaria? É necessário sim, a prevenção do mal. Seja ele em nós, um no outro, mas de uma forma que a nossa intenção seja sempre do progresso do indivíduo, da pessoa que a gente convive. Né? Agora, o erro está justamente quando a gente faz essa observação, faz essa crítica, e isso vai gerar um prejuízo para a pessoa, uma situação vexatória, humilhante. Então isso é repressivo, totalmente repressivo, porque isso aí é a maledicência. Quando a gente vê o mal, e aquele mal, a gente chega e orienta a pessoa, conversa, que a gente percebe, porque às vezes a gente está no erro, numa determinada situação, que a gente nem está enxergando, que aquilo não que traz benefício para nós, e ainda está prejudicando a ele ou outras pessoas. E aliás é um dever nosso, quando o mal feito por alguém está prejudicando mais pessoas, nós devemos sim, como nos diz o Evangelho, é preferível que caia um que caia 10, que caia 20. É preferível reprimir aquele, às vezes de uma maneira realmente de denúncia, prejudicando, denunciar mesmo, do que simplesmente, mas eu também tenho defeitos e tal. A gente vê lá no nosso lar, quando aquela mulher aparece às portas de nosso lar lá e tenta entrar, e até a Narcisa e o André Luiz fica compadecido dela, né? Mas eu, o vigilante mais experiente, observa nela. E mostra que, olha, não, ela não pode entrar. Essa mulher é uma tremenda vampira. Assusta, mas como assim? É nossa irmã, ela errou, a gente errou também. Mas repara que nela não tem remorso, tem arrependimento. Ela tinha assassinado quantas crianças você leu recentemente? 52 crianças. Não, que ela... 58 crianças que ela abortou de maneira cruel, sabe? Então ela... E não tinha arrependimento, que aí está a questão. Ela fez e não tinha arrependimento. Chegou lá, porque eu sou uma coitada e tal, vigilante experiente. Não pode deixar entrar não. E aí quando eles pediram para Narcisa e o André Luiz aguçar a percepção, viu vários pontos negativos no pé do espírito dela escuros, e representavam um rostinho de uma criança da qual ela tinha sido, que ela tinha feito o assassinato praticamente no aborto. Então é necessário às vezes, sim, julgar, não é o que é da letra, não julgueis, porque pode ser prejudicial às vezes. Já pensou se essa mulher entra, não tinha sinal de remorso nenhum,
vai causar perturbação no nosso lar. Eu vou me adiantar porque o tempo ali já está um pouco avançado e a gente já falou praticamente tudo isso, seria um reforço em si. Eu só vou trazer uma história de fechamento, que às vezes nossa mania de julgar tudo, de nossa visão, às vezes ela não está muito ajustada à realidade do que é. Que nos conta o Hilário Silva. O Hilário Silva, ele participou do livro, é o Hilário, companheiro de André Luiz, ele participou no Entre a Terra e o Céu e Os Mensageiros, ele é citado nessas duas obras, é o Hilário. E eu descobri isso recentemente, falei, rapaz, é o Hilário Silva, eu achei que era um... Não, é o companheiro de André Luiz, que acompanhou o André Luiz nessas coisas, ele sempre conversava, o Hilário e tal, eu e o Hilário, o mentor tal, é esse Hilário, eu descobri recentemente, não sabia. E ele conta no livro Contos dessa outra vida, parece, ele tem uns 5 livros que ele escreveu. E ele conta que o Rossi eram 2 amigos, né, muito companheiros de muito tempo. Era o Rossi e o Alves. O Rossi e o Alves eram espíritas, dirigiam uma casa espírita, né? E eram amigos quase que inseparáveis, sempre ali nas lidas espíritas, sempre ali conduzindo os trabalhos da casa, né? Mas acontece que Rossi, a gente não fica no centro espírita a semana inteira. Tem uns dias que a gente está por conta de ficar em casa, de olhar outras coisas. Então, dos 3 dias que ele não ia no centro espírita, não tinha atividade espírita, o Alves ficou sabendo que o Rossi, nesses 3 dias que ele não tinha atividade espírita, ele ia para uma casa, que era assim uma casa de vida noturna, de encontros clandestinos de casais ali, no campo da infidelidade. Comentava-se a boca miúda, né, que ó, o Rossi tem ido nesse dia que ele está no centro, ele está lá. E o Rossi ficou indignado, não pode, o Rossi é um espírita, dirigente, ele faz palestra, onde os traz, não fala isso não, mas eu estou por minha conta mesmo, faz palestra, né? O pessoal vê ele, tem visto ele entrando nessa casa suspeita aí ele resolveu que ia seguir o Rossi. E aí chegou uma quinta-feira, parece, o Rossi entrou, realmente ele ficou na tocaia, o Rossi entrou nessa casa assim, tá? Ele falou, ixi, é verdade mesmo, eu vou ter que chamar os brisas, meu amigo. E quando ele saiu de lá, ele surpreendeu ele, Rossi, meu amigo, espírito e tal, você está frequentando essa casa, todo mundo sabe o que rola aí, o que acontece, e você tem vindo aí com frequência porque as pessoas têm comentado. Não posso, coçou a cabeça. Não, ó, só que é que eu tenho vindo fazer um trabalho aqui, que tem a filha de um conhecido meu, muito amigo, que tem vindo aqui e tem um cavaleiro maduro, casado, enganador, que a tenha seduzido. Mas eu tenho vindo aqui com frequência e conversado com ela. E ela realmente, ela está quase que se livrando dessa influência. E é isso que eu venho fazer aqui. O Alves sorriu, pra cima de mim. Mas, meu dizer, macaco velho, você vem com essa conversa, essa desculpinha aí. Eu vou lá ver. Não vai não, meu amigo, pelo amor de Deus, não vai não. Confia em mim e tal. Ó, Rossi, eu até tenho muita amizade por você, mas... E adentrou lá. Com quem que ele deparou ajoelhado nos pés desse cavaleiro maduro lá, chorando e implorando o amor dele? A própria filha. Era a filha do Alves. Olha que choque. O amigo estava sendo caluniado pelas pessoas, mas ele não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele, não. A consciência dele estava tranquila. A consciência plenamente tranquila. Ele queria ajudar o amigo a não sofrer esse revés na vida, essa dor de ter a filha ali sendo seduzida por uma pessoa inescrupulosa. Então, às vezes, nosso julgar, né? A gente vê uma situação, mas a gente não conhece.
todos os detalhes daquela situação. Tudo tem três lados. A versão de um, a versão de outro e a verdade. E a verdade que eu tenho. Em tudo na vida, para a gente não estabelecer julgamento precipitado. Então, sobre as bênçãos de Jesus nessa imagem aí, nós encerramos nosso tema da noite, porque outros trabalhos serão desenvolvidos aqui, no passe. E nós vamos encerrar com a palestra que a Regina pediu, com a prece que a Regina pediu para que a gente fizesse o fechamento também. Então vamos fechar os nossos olhos e sentir aqui a harmonia reinante nesse local, fortalecendo a nossa fé em Deus, em Jesus, que é aquele que nos ensina o caminho, a verdade, a vida. Procurar manter em nós esse estado de serenidade e harmonia. Deixar que o nosso coração palpite sobre as recordações dos ensinos de Jesus, o qual nos recomendou que nos amássemos uns aos outros, porque o amor é a força que une e é a força que move os mundos. Essa força interior que fez com que ele viesse até nós e num ato de extremo sacrifício entregou sua vida por amor a nós, para nos ensinar o caminho que nos conduz aos braços amorosos de nosso Pai. Que às vezes é necessário o sacrifício do nosso eu pessoal, dos nossos desejos pessoais, em benefício dos nossos semelhantes. Por isso nós rogamos ao Mestre, abençoe a nossa vontade fraca de crescimento espiritual, para que tenhamos mais desejo sincero de buscar a luz, de fazer o bem, e que possamos aprender em definitivo que o amor é o único capaz de nos conduzir à paz e à felicidade a qual almejamos. Mas que esse amor tem que se traduzir em fazermos o bem ao próximo, fazer ao próximo aquilo, tudo que desejamos que nos fosse feito. Essa é a regra. Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz. Mãe, vou agradecer.